Olá, esse estudo ele é muito interessante. Nós hoje vamos falar sobre jesuítas, o poder da besta infiltrado no protestantismo. Ué, você não está conseguindo enxergar direito? Mas com a luz da palavra de Deus, nós teremos clareza espiritual a fim de identificarmos esse poder satânico que vai prejudicar o povo de Deus no final do tempo. Na Enciclopédia Gama, volume 8, você vê o artigo Reforma, diz o seguinte: os primeiros reformadores foram Wycliffe e Hus, que encontraram seu mais importante sucessor no monge Martinho Lutero, responsável pela definitiva ruptura com Roma e o Papa. A Igreja Católica, vendo crescer a influência dos protestantes, desencadeou a Contra-Reforma. Ou seja, quando se levantou a Reforma Protestante apresentando as verdades da Palavra de Deus, Roma perdeu o seu poder. Então ela tinha que se reorganizar, se reestruturar e combater esse movimento. E eles criaram então a Contra-Reforma. Primeiramente pela criação da Companhia de Jesus e depois da Inquisição. Companhia de Jesus, ela é o exército de Roma para trabalhar contra os protestantes. É o que nós conhecemos como os jesuítas, né? Os seus membros, os membros da Companhia de Jesus, são chamados ou reconhecidos como jesuítas. Na cerimônia de indução e extrema-unção dos jesuítas, diz o seguinte: vocês, os jesuítas, devem plantar clandestinamente as sementes da inveja e do ódio entre as comunidades, províncias e estados que estão em paz, e incitá-los a atitudes sanguinárias. Vocês devem envolvê-los em guerra um contra o outro. Devem criar revoluções e guerras civis nos países que são independentes, desfrutando as bênçãos da paz. Então o trabalho jesuíta deve ser clandestino, ou seja, como um agente secreto. Ele deve então se infiltrar, quer seja num governo, quer seja num outro grupo que eles não concordem, e eles vão semeando a semente da inveja, do ódio, as discussões, a oposição. Por que que eles vão fazer esse trabalho em grupos independentes? Porque eles têm a ideia de voltar ao poder, ao domínio total, sob o comando de um rei que é o Papa. Só que, para que se tenha um governo que mande e os seus súditos obedeçam, não pode ter grupos fortes e independentes. Porque pode acontecer que o rei dê uma ordem e então esse grupo independente assuma uma posição contrária e fique difícil de contornar a situação. Então, eles se infiltram nos grupos independentes e começam então a produzir ali conflitos internos. E esses grupos independentes vão se esfacelando em átomos independentes, de modo que eles perdem a força. E a verdade de Cristo entra aqui nesse momento que ele diz que um reino dividido em si mesmo não subsistirá. E eles usam então esse princípio para enfraquecer esses movimentos e então eles podem governar. Porque quando se divide em grupos minoritários, obviamente é muito mais fácil eles empregarem o poder. E se eles forem um grupo grande, independente, aí fica complicado. Continuando, o texto diz que vocês têm que tomar o lado dos combatentes e agir secretamente em concerto com o seu irmão jesuíta, que pode estar engajado do outro lado, mas devem opor-se abertamente. Não manifestar-se abertamente como jesuíta, mas deve causar oposição aberta, para que essa oposição, essa discussão envolva mais pessoas quanto possível e rache os movimentos, né? Cause divisão. De modo que, no final de tudo, só a igreja mãe ganhe. Olha que coisa interessante.
Vocês devem fazer esses trabalhos para que o pensamento, para que os propósitos, os planos da igreja permaneçam sem serem impedidos. Então, qualquer grupo que se levante, que seja um empecilho para a igreja, para os propósitos da igreja católica, ele deve receber jesuítas que vão fazer esse trabalho a fim de enfraquecer esse grupo. Eles trabalham sob a tese de George Hegel, que diz o seguinte: o conflito é essencial. Ou seja, para que nós causemos essa divisão, nós devemos infiltrar-nos e causar conflito entre eles, a fim de que, finalmente, haja um só governo que possa dominar, que possa reger grupos menores. O Estado é absoluto. O Estado requer completa obediência de seus cidadãos como indivíduos. Não existe individualidade pessoal. Ou seja, se tivermos um grupo com uma individualidade pessoal, isso vai causar um problema tremendo agora na nova ordem mundial, que é a união de todos os poderes, mas esses poderes são submissos a um poder superior, que obviamente será o papado. Creríamos que os jesuítas, nesse trabalho de divisão para desestruturar organizações protestantes independentes, tem alguma coisa a ver com os movimentos separatistas que acontecem na Igreja Adventista? Bem, um texto muito interessante é esse próximo texto que a gente vai ler e que vai trazer revelações surpreendentes a esse respeito. Nós precisamos observar todos os acontecimentos pertinentes ao jesuitismo, porque ele é o poder da besta do Apocalipse. Esse texto da maçonaria diz o seguinte, que a verdade é que os jesuítas de Roma, veja aí a Companhia de Jesus, que fora levantada para contrapor o movimento protestante. Os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para ser sua mais magnificente e efetiva ferramenta, cumprindo seus propósitos entre os protestantes. Ou seja, os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria e por meio dela eles vão se infiltrar entre os protestantes para causar aquelas divisões que a sua monita prescreve que eles devem fazer. E será que quando eles pensam em protestantes, eles esquecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Querido irmão adventista, você acha que ele vai realmente deixar de lado um povo que apresenta o sábado da Bíblia em oposição ao domingo, a guarda do domingo do papado? Que apresenta o sábado como sinal de Deus e o domingo como sinal da besta? Que apresenta o papado como a besta do Apocalipse? Que apresenta a perfeição das profecias? Que ensina uma mensagem de saúde que atrai o interesse mesmo das pessoas que não querem saber de religião? Você acha que ele vai esquecer esse movimento? Obviamente não. Então os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para cumprir os seus trabalhos não somente entre os protestantes, mas incluindo neste nome protestantes a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso então que nós temos tantos movimentos separatistas. Igreja Adventista do Movimento da Reforma, Igreja Adventista da Promessa, Adventistas Leigos, Associação Brasileira dos Leigos, Hope International, Heartland Institute, Última Voz de Misericórdia, Os Quatro Anjos, Igreja Adventista Cristã, IEST e etc. Esse é exatamente o trabalho que os jesuítas fazem no meio adventista. Cria vários grupos separatistas a fim de enfraquecer o desenvolvimento da igreja, a fim de que a igreja perca o seu foco, que é a pregação do evangelho, da tríplice mensagem angélica e a salvação das almas.
precisamos, na realidade, sair do aquário, sair da praia. Aquário é aquelas pregação só para adventista, que a busca deles é estarem convertendo os adventistas para aquilo que eles pensam. E precisamos, na realidade, levar a mensagem ao mundo, às pessoas que não conhecem, para que nós possamos enxergar todo esse trabalho como o dedo de Satanás. É preciso conhecer o entendimento de uma profecia que significa Jerusalém. O significado de Jerusalém, ele vai deixar patente que todo esse trabalho é demoníaco. Saber o significado de Jerusalém determinará que todas essas divisões que estão acontecendo em nosso meio são a contrafação que o diabo tem apresentado para desencaminhar os que esperam o selamento do Senhor na igreja profética. Nós vamos também descobrir que o trabalho terrível de fazer a igreja do Senhor esfacelar-se para enfraquecer-se e não subsistir é feito pelos jesuítas. Que Deus te abençoe e te guarde.